É, galera, Felipão já chegou no Atlético Mineiro e talvez ele deve comandar o jogo contra a equipe do Fluminense no Maracanã, né? Jogo desta quarta-feira, né? 11ª rodada do Brasileirão. O Felipão ainda ficou de resolver se comanda essa partida ou não à beira do campo, né? O técnico que já teve seu nome publicado no BID já tem condições para poder estrear na beira do campo com o Atlético Mineiro. Teremos Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, essa partida de quarta-feira, galera. Vamos acompanhar aqui mais um vídeo do programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Tudo bem, boa noite para você também, Felipe, para Marcela, para o Zupac, para o André Kfouri e para o Fã de Esporte. São 8 horas e 35 minutos da noite. Estamos ao vivo aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão. Se a gente tivesse entrado 30 segundos antes, ainda íamos ver o ônibus do Atlético Mineiro já saindo daqui rumo à Volta Redonda, onde amanhã, como vocês já informaram aí, Fluminense e Atlético Mineiro farão um jogo importante, quarto contra quinto colocado, Atlético quarto, Fluminense o quinto, né? No Campeonato Brasileiro, o jogo passou para a Volta Redonda porque o Maracanã, onde o jogo estava marcado, está aí passando por pequenas reformas, melhorias do gramado, então esse jogo foi para o Raulino de Oliveira. E a gente estava aqui no aeroporto para receber a delegação do Atlético Mineiro, principalmente para estarmos aqui em cima do lance com o Luiz Felipe Scolari, o Filipão. E a verdade foi o seguinte, ele chegou, estava previsto para chegar à noite e se juntar à delegação do Atlético e irem juntos para a Volta Redonda. Só que ele chegou por volta de 3h10 da tarde, foi para um hotel, depois o Atlético buscou ele, né, e trouxe aqui para o aeroporto. Ele estava ali na sala VIP, aguardando a chegada dos jogadores da delegação. Os jogadores vieram num voo fretado de Belo Horizonte. Isso aconteceu a coisa de 2 minutos atrás, né? Os jogadores passaram, a gente tentou falar com o Filipão, mas ele informou para a gente que havia uma ordem do Atlético para que ele não falasse, não desse entrevista, por 2 motivos. Primeiro, que ele estava muito cansado das viagens, e segundo, porque ele vai ser ainda apresentado oficialmente, então não poderia dar entrevista, assim como nenhum jogador que desembarcou estava autorizado também a falar com a imprensa. Nós estávamos aqui aguardando para ver se falávamos com alguém. De qualquer maneira, o Filipão não tem ainda a garantia de que vai comandar, vai estrear no jogo contra o Fluminense. O nome dele já saiu no BID da CBF, ele está regularizado, pode dirigir o time. Mas a informação que eu recebi é de que ele agora, chegando em Volta Redonda, depois do jantar, estão seguindo agora, nesse momento, uma viagem de cerca de 2 horas de duração, o Filipão vai conversar com os jogadores e vai sentir o que os jogadores acham. Se ele se sentir à vontade, mesmo sem ter dado nenhum treino, para ficar à beira do gramado, é isso que vai acontecer. Se ele não se sentir à vontade, o que pode acontecer é ele ver o jogo de uma cabine, de cima, e o seu auxiliar, né, pelo menos o auxiliar que comandou os treinamentos essa semana, que é o Lucas Gonçalves, comandaria o time à beira do campo. Quem sabe o Filipão vai no intervalo do jogo, vai lá dar um pitaco, né? E aí só estrearia no próximo jogo do Atlético Mineiro. Lembrando que o Hulk, né, que também não pôde falar, a gente tentou fazer com ele agora para ele entrar com a gente, ou até gravar, ele vai voltar de suspensão, um reforço importante para o Atlético Mineiro. São vários jogadores voltando de suspensão. Ele, o Johan, que é meia, também é titular, e 2 reservas, né? O Otávio, volante, e o Saravia, jogador argentino, lateral direito, todos voltando de suspensão. O Alan, que está voltando de uma lesão na região lombar, né? Esse está se preparando, mas não está ainda, não foi relacionado, não está seguindo para a Volta Redonda. Lembrando que o Pedrinho, meia, teve um empréstimo renovado ao Shakhtar Donetsk por mais 1 ano, vai continuar no Galo, e o Filipão vai ter o Pedrinho ao seu lado. Para a gente terminar em relação ao Fluminense, o Fluminense tem algumas voltas aí, né? Tem uma dúvida se o André, que jogou hoje pela seleção brasileira lá em Lisboa, está voltando para o Brasil, vai chegar amanhã, no dia do jogo, tendo jogado 45 minutos pela seleção brasileira, se vai para o jogo ou não. O Fluminense está com problemas sérios na zaga, né? Porque o Felipe Melo, que voltaria de suspensão, sentiu dores musculares, está fora do jogo. O Manuel, que seria então o reserva imediato
imediato entraria, ele está suspenso por doping, preventivamente pela Conmebol. Tomou uma substância proibida no jogo contra o River Plate, naquele 5-1, que ele nem entrou em campo, mas foi pego no doping, também está fora do jogo. Quer dizer, o Fluminense tem problemas para esse jogo, mas deve contar com a volta do Samuel Xavier, que cumpriu suspensão, lateral direito. O Marcelo é uma dúvida, está recuperado, mas nunca se sabe se ele vai poder jogar ou não, mas está relacionado, lateral esquerdo, voltaria depois de muito tempo de uma lesão na panturrilha direita. E o Nino, zagueiro que ficou de fora da seleção brasileira, também com uma lesão muscular, já treinou normalmente, tudo indica que vai voltar ao time do Fluminense nesse jogo, além do Paulo Henrique Ganso. Portanto, estão aí as notícias desse jogão de bola entre Fluminense e Atlético Mineiro. E o Filipão já está seguindo, incorporado ao seu novo time, o Atlético seguindo para a Volta Redonda. Quem sabe amanhã a gente consiga falar com ele, se ele dirigir o time à beira do gramado, a coletiva já vai ser com ele. Se não conseguirmos, vamos tentar falar lá em Volta Redonda. Tá bom, gente? Um abraço aí para todos vocês, bom restante do programa. Valeu, obrigado, excelente. Cícero Melo trazendo informações desse jogo importante, Fluminense e Atlético Mineiro. E olha que era um monte de informação, né? A gente tem uma tela mostrando como é que o Filipão costuma iniciar os seus trabalhos nos seus times e a gente mostra, então, as estreias, tá? No Palmeiras, o adversário América Mineiro foi 0-0. Cruzeiro, Operário, Vitória, 1-0. No Grêmio, contra o Inter, empate em 0-0. E no Atlético Paranaense, partida contra o Tocantinópolis, 4-0. Não sofreu gol. É isso que eu ia falar, uma coisa é certa, então não vai sofrer gols. A gente fala isso e a gente mostra esses resultados aí de estreia de Filipão, mas a título quase de curiosidade, Gustavo Zupac, porque ele não fez nenhum treinamento com o Galo, assim, vai ser mais conversa do que qualquer outra coisa. Assim, o que me chama a atenção nessa tela, e não acho que seja tanta coincidência assim, o fato de não ter sofrido gols, que é muito por onde o Filipão costuma começar os seus trabalhos, e é de trás para frente. Primeiro, transformar o time em algo mais estável defensivamente e aos poucos soltar o time num jogo muito vertical, né? Os times do Filipão têm jogado de maneira muito vertical, muita velocidade, utilizando sempre muitos pontas, mas no primeiro momento ele sempre tem tentado fechar um pouco a casinha, até porque quando ele é contratado é porque o time não estava bem, né? Então fazer o time parar de sofrer gols, fazer o time parar de perder, para depois tentar consertar, e esse primeiro momento é geralmente na conversa, mais do que nos treinamentos, né? Não sei se ele vai trabalhar amanhã, como o Cícero falou. Curiosidade, se ele não puder trabalhar, a gente vê aí o Filipão e o Pracidelli, né, de casaco preto, Pracidelli que foi preparador de goleiros, né, pentacampeão com o Brasil, hoje ele é auxiliar técnico do Filipão. Se os dois não puderem trabalhar, e o Cícero falou do Lucas Gonçalves, que é um profissional do Galo, Lucas Gonçalves é filho do Otacílio Gonçalves, o Chapinha, né? Um técnico de de longa carreira no futebol brasileiro, anos 80, anos 90. O Lucas, ele é filho do Otacílio e trabalha no Atlético, é um cara muito ligado na parte tática, é um cara que acho que vai ajudar o Filipão, porque tem um ponto importante. O Paulo Turra, quando auxiliar, ele era muito responsável no Palmeiras e no Atlético, principalmente, pela parte de metodologia de treino, porque o Filipão, ele está num outro ritmo. O Filipão é mais ou menos, e no Palmeiras se falava isso, como o Ferguson tratou o final da sua carreira no United. Ele não era o cara que planificava treinos, ele era o manager da história ali, né? Lidava, escolhia, tal. E o Turra tinha esse papel quando auxiliar. Como o Turra não veio com o Filipão para esse trabalho, o Lucas Gonçalves, e o Pracidelli não é um cara desse trabalho também, é de outra formação. Acho que o Lucas vai ser importante no trabalho junto com o Filipão, vai auxiliar bastante. É um duelo interessante, porque o Fluminense também não vem bem, não vem jogando bem. Curiosamente, o Fluminense passou a cair de rendimento, não acho que seja só por isso, na lesão do Marcelo, porque perdeu o Marcelo, perdeu o Alexander junto, o lado esquerdo ficou muito prejudicado. O Marcelo está voltando, o Ganso está voltando, o André está voltando da seleção, então acho que são boas novidades, mais o tempo de trabalho que o Diniz teve. Eu espero um efeito maior da parada no Fluminense do que no Galo. Certo. A ver o que encontraremos, e o efeito filipônico no Atlético Mineiro, que a gente sabe que isso pode acontecer. Galera, o Felipão, né? Eu acredito que o Felipão já vai estrear pelo Atlético Mineiro. Eu não acredito que ele vai chegar e não vai querer estrear. Eu acredito que mesmo sem dar nenhum treinamento, ele vai querer estar à beira do campo ali junto com o elenco, né? Vai querer sentir um pouquinho como que vai estar a equipe, né? Mesmo sabendo que o jogo é fora de casa e o Fluminense tem um pouco de vantagem por estar jogando no Maracanã. Mesmo assim, eu acredito que o Felipão vai estar na beira do campo nesse jogo contra a equipe
do Fluminense, jogo desta quarta-feira, galera, partida marcada para 9h30 da noite, galera, e deixa nos comentários a opinião de vocês, será que o Felipão vai conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro? Será que o Fluminense vai voltar melhor após essa parada da data FIFA? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.